Para darmos início a esta nossa sessão, eu iria antes convidar a excelentíssima senhora Ministra para proferir breves palavras de abertura e a seguir então passaríamos propriamente à tertúlia em que teríamos a sessão com o Dr. José Pedro. A vossa atenção. Muito obrigada por terem feito tempo para juntarem-se a nós, a essa iniciativa. E agradecemos efusivamente ao Dr. José Pedro de Moraes. Esse momento enquadra-se naquilo que pretendemos que seja o nosso momento de parar para pensar. Então, antes de pensar o que quer que seja, o bom é ouvir. E ouvir com quem tem anos de carreira, com quem já passou por aquela casa, conhece os desafios de governar ou de tomar decisões e que agora nos observa do lado de fora. Eu penso que é a combinação do melhor dos dois mundos. Então, queremos ouvi-lo, Dr. José Pedro, queremos aprender consigo e queremos dar um pouco de nós para si. Espero que receba. Muito obrigado. Senhora Ministra, muito obrigado pelo seu convite. Acredito que é do fundo do coração que agradeço e reconheço, sobretudo, o tempo que está a dedicar para este tipo de sessões. Os desafios da política macroeconómica. Um desafio claramente evidente era reatentar os 4 milhões de população deslocada. Outro desafio era reinserir, desmobilizar e reinserir os 100 mil militares da UNITA. E todas as tarefas que levavam a voltar a dar condições de funcionamento ao país. A estratégia que nós seguimos para a condução da política fiscal e monetária foi de uma estreita coordenação entre a parte fiscal e a parte monetária. Se agora a senhora Ministra sente que o petróleo ainda tem algum peso, na altura o peso do setor petrolífero na nossa economia era muito maior. Portanto, a posição hegemónica do setor petrolífero na economia, na formação do PIB, era muito maior. E isto fazia com que o fluxo de rendimentos do setor petrolífero fluíam para a conta única do Tesouro, que estava sediada no Banco Nacional de Angola, pudessem impactar negativamente, quer no mercado cambial, quer no mercado monetário. Nós tínhamos que ter uma coordenação. Tínhamos que ter uma coordenação entre nós. Não tinha como. E não éramos uma economia com mecanismos mais automáticos e, portanto, esta coordenação tinha que nascer. Criamos um protocolo de gestão da política fiscal e monetária. Eu penso que deverá existir ainda lá no centro de documentação do Ministério, porque era um documento muito específico, com os instrumentos que nos permitiam fazer esta articulação entre os dois setores, o setor fiscal e o setor monetário. A segurança do Exim Bank, o mutuário, e neste caso o mutuário era o Ministério das Finanças, tinha, através desta cláusula, que renunciar à sua imunidade soberana em caso de conflito. Isto foi um problema. Fomos à PGR para pedir um parecer, fomos ao Ministério da Justiça, toda a gente foi claramente, os bens do Estado não podem ser arrestados em situação nenhuma. Se este acordo está a ser assinado pelo Ministério das Finanças, esquece. Bom, nós precisávamos do dinheiro. Então, encontramos uma fórmula capciosa de ultrapassar isso. Foi com este colateral de petróleo, mas que não era um colateral tradicional.
houve muitas críticas internas. Bom, o partido não criticou porque o partido ganhou as eleições com folga. Mas das críticas externas ao programa, há uma do professor Stephen Kyle, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. É um académico que acompanhava muito os trabalhos do Banco Mundial. E ele fez 2 trabalhos, duas publicações, na qual, no essencial, ele dizia o seguinte: que o declínio da inflação que se verificou na economia angolana não foi tanto por mérito da política macroeconómica, mas foi por uma intervenção maciça do Banco Central no mercado cambial. Nós dizemos, é falso, porque as divisas do mercado cambial são oriundas de obrigações fiscais. Eu iria começar por fazer aqui 2 provocações ao Dr. Zé Pedro, e a seguir então convidaria os colegas também a juntarem-se a este exercício. E o primeiro tem a ver com a gestão de expectativas, não é? E do relacionamento nem sempre tão fácil institucionalmente entre o Ministério das Finanças e os demais, digamos, setores do próprio aparelho governativo, não é? E ainda mais num contexto onde, pelos indicadores estatísticos que nos apresentou no final, notamos uma clara melhoria e, portanto, uma fluidez de recursos a entrarem para a economia, o que obviamente cria alguma excessiva euforia, chamemos assim, por parte das próprias unidades orçamentais e dos demais setores do aparelho governativo. Como é que viveu essa gestão, essa pressão dos demais setores? Quando nós nos apercebemos que só isto não era suficiente, nós criamos uma verba especial para os municípios. Portanto, nós criamos uma dotação especial fixa para os municípios. Dotação esta que depois teria que ser eles só podiam utilizar em despesa orçamentada, mas era, digamos, uma dotação adicional àquilo que previa a programação financeira do Tesouro. O que eu quero saber é, transcorridos esses 15, 16, 17 anos, o que é que acha? Valeu a pena? Vendo onde estamos hoje, claro que valeu a pena. A AGT, esta fusão daquilo que foi a Direção Nacional de Impostos com a Direção Nacional das Alfândegas para fundirem num único ente encarregado da cobrança da receita, espetacular. Não, realmente, eu penso que depois de termos andado a reboque de uma série de países na região, conseguimos apanhá-los e mesmo em muitos aspectos ultrapassar. O que se faz hoje na AGT não deixa nada a desejar no que fazem outras administrações que não tiveram situações de ruptura que nós tivemos com a guerra, etc, etc. Portanto, aí só tenho... ainda bem que no Ministério manteve-se alguma memória
viva daqueles tempos permite se calhar avançarmos mais depressa. Ok, obrigado, Irmãos. Se tivesse que nos dar 3 conselhos sobre desafios das finanças públicas, da política económica, que acha imprescindível que sejam resolvidos nos próximos 4 a 5 anos e que nos incentivasse a abraçar esse desafio e tratar dessa dificuldade, quais seriam esses 3 desafios com conselho associado para o qual recomendaria que nós prestássemos atenção? A ministra Vera está a fazer aquilo que o secretário do Conselho de Ministros me fez. Quer dizer, o presidente não se vai candidatar se as coisas continuarem assim. Ministra, eu penso que um primeiro tópico que eu recomendaria é mais atenção às operações monetárias do Banco Central. Elas podem ser inflacionistas. Elas podem ter um custo para o Tesouro, um custo não declarado. Portanto, um custo que só vai aparecer depois, porque o Tesouro tem que financiar o déficit do Banco Central. Mas antes de receber a má notícia, se calhar um olhar mais atento poderá quiçá minimizar o problema. As 3 recomendações têm a ver com o Banco Central. Não é porque não é como sabe, eu passei nas 2 cadeiras. A minha formação é uma formação de fiscalista, claramente, mas por razões políticas fui parar ao Banco Central. Mas no Banco Central eu trouxe para o Banco Central uma visão fiscalista da política monetária. Portanto, que não autoriza os bancos centrais a terem livre curso para fazer a sua política monetária de acordo com os apetites do mercado. Não, sobretudo para uma economia como a nossa, que é de predominância fiscal. Portanto, aqui é o fisco que comanda tudo, é o fisco que comanda a nossa vida. Portanto, se tivermos que ter estabilidade no mercado cambial, estabilidade da taxa de juro, um patamar de juros, é o fisco que é responsável, não é o Banco Central, é o fisco. Portanto, eu acho que este é que deve ser o entendimento, que o país irá bem ou irá mal se o setor fiscal estiver estabilizado, estiver com a visão que a ministra tem dado de prudência, de controle da despesa pública. É daí que se geram todos os outros factos macroeconómicos. Portanto,
é evidente, Ministra, está a falar com uma pessoa que nunca recomendaria esta lei da autonomia do Banco Central, né? Pronto, mas na medida do possível que esta reposição de onde partem portanto, se o fisco é a origem dos problemas do país, o fisco tem que ser a solução dos problemas. E é assim que deve ser. E é assim que deve ser, e é assim que todos nós desejamos que seja. Evidente, há aquele grande conflito que os técnicos do Banco Central não abdicam. Num momento de crescimento da receita, sobretudo da nossa receita fiscal, através dos impostos petrolíferos, o setor fiscal tem tendência a privilegiar um aumento de despesa dentro dos limites orçamentais, mas também tem tendência a injetar um pouco de incentivos na própria economia, porque quer ver o produto a crescer. O Banco Central é o contrário de tudo isso. Portanto, perante um ligeiro aquecimento da economia, o Banco Central quer arrefecer a economia, quer reduzir a procura de bens e serviços portanto, é uma atitude absolutamente oposta. O que nós dizemos, Camada Ministra, o que nós dizemos é que se o Banco Central faz isso sem custos para o Tesouro, ok, que faça. Mas com custos para o Tesouro, não. Portanto, subir taxas de juros para combater a inflação com um custo agravado para o Tesouro, isso não. Isso não. Há outras maneiras de se fazer. Porque taxas de juros altas para combater a inflação requerem que o Tesouro vá atrás de superávites primários e assim sucessivamente. Mas eu queria fazer uma questão porque percebi, principalmente do último quadro que apresentou, que esteve a gerir as finanças públicas em dois momentos, né? Um momento de muita dificuldade e um momento em que havia alguma disponibilidade. Qual é o momento mais difícil, né? Do ponto de vista da pressão, do ponto de vista daquilo que é a exigência, né? Que muitas das vezes recai sobre quem tem uma função como esta. Porque quando não há, às vezes tem essa percepção de que as pessoas vão perceber e às vezes não percebem. E quando há muito, as pessoas querem muito mais e também podem não perceber. Portanto, qual seria o melhor ou o pior momento para gerir? Obrigado, Secretário Otoniel. Obrigado mesmo. Antes de ir para a questão mais sensível, de com recursos ou sem recursos, antes de ir para esta questão, antes de vir para aqui estava a trocar algumas impressões com os administradores da ARSEG e um dos colegas fez-me lembrar do António do António que instituímos no Ministério das Finanças, pela simples razão que era muito difícil, e numa altura que os bancos estavam a expandir-se, portanto o setor financeiro privado estava a expandir-se muito rapidamente e era muito difícil manter a competitividade dos nossos técnicos relativamente ao setor privado. Quer dizer, quem
gere as finanças públicas tem maior responsabilidade, está submetido à aplicação de imensos regulamentos de controle da despesa pública, etc. E, em termos de remuneração, comparado com os do setor privado, era quase nada. E então, eu penso que esta invenção do António que foi feita na altura foi uma boa coisa para os funcionários. Eu espero que a Câmara Ministra tenha mantido. Tá bem. Mas, secretário Otoniel, a pressão está sempre lá. Quer você tenha recursos, quer não tenha recursos, a pressão está sempre lá. Mesmo que numa situação em que refinamos as leis de execução da despesa pública, mesmo numa situação que refinamos o controle da despesa pública, a pressão está sempre lá. Ao fim e ao cabo, somos economias subdesenvolvidas. Ao fim e ao cabo, nós temos um nível de pobreza muito grande nas nossas sociedades. Quer dizer, portanto, eu nunca iria sugerir à ministra Vera de olhar para a ministra das Finanças da Austrália como é que ela gera o orçamento. Nunca iria sugerir isso, porque estamos a falar deste contexto socioeconómico. E temos que viver com isso. Portanto, a pressão está sempre lá e quem estiver no cargo tem que estar preparado para isso. E nessa perspectiva, eu lhe pergunto, e agora fez menção a, digamos, um trade-off. Portanto, entre aquilo que nós chamamos de coordenação de políticas. Portanto, quer o lado fiscal como a monetária. E, aliás, andou-se a ensaiar vários modelos, que chegamos, inclusive, a termos um ministro, que até hoje se mantém, de coordenação económica. Portanto, chegamos até este ponto. E de lá para cá, não conseguimos visualizar, efetivamente, qual o lado em que se explora a melhor coordenação, de tal modo os mecanismos de transmissão dessas políticas para os preços e para a economia real sejam efetivamente aquilo que nós ansiamos. E gostaria que falasse um pouco sobre isto. Ok, o que é que mais faltou fazer? Portanto, está nas pessoas, está no modo como são, digamos, geridas as duas instituições. Que muros? Os muros são pilares científicos ou, digamos, que ensaios de uma coordenação que para o nosso contexto é muito difícil esta manutenção? O que é de facto? Para si, qual é a sua perspectiva? Vou-lhe dar nota do seguinte. O modelo de política monetária que o Banco Central segue é um modelo mais ou menos generalizado para todos os países. É um modelo FMI. É este modelo adaptado às nossas condições? Eu sou daqueles que acha que não, mas é apenas uma opinião. Eles têm como variável operacional da política monetária a base monetária. E então o que nós vemos é que mesmo em períodos de abundância de receitas do fisco, da parte fiscal, eles continuam a desenvolver operações para
deprimir a base monetária. O que nós temos que ver é que tendo a base monetária uma variável explícita da política monetária, não resolve os nossos problemas da inflação. Porque a variável que indicia melhor o comportamento dos preços são as reservas bancárias, são os depósitos do sistema bancário que é deixado como reservas livres no Banco Central, ou é a partir dessas reservas que os bancos utilizam para dar crédito à economia. Como ainda continua a ser pouco cómodo para os bancos darem crédito, foi por isso que o Banco Central teve que vir com aquela medida do aviso 10, eles preferem aplicar essas reservas em títulos. Ou seja, o que nós dizemos é que se o Banco Central mudar a variável operacional da política monetária, porque uma vez que a base esteja sob controle das metas estabelecidas na programação, não vale a pena atuar sobre a base. É melhor atuar sobre as reservas bancárias. E como é que se atua sobre as reservas bancárias? É através da reserva obrigatória. Porque essa não tem custos para o Tesouro. O problema é sempre os custos para o Tesouro. Essa não tem custos. Já quando o Banco Central utiliza as operações de mercado aberto, ou faz com títulos seus, ou faz com títulos do Tesouro. Essa tem custos. Se forem os títulos do Tesouro, é evidente que há um serviço da dívida que no final das contas o Tesouro vai ter que pagar. Portanto, o Tesouro não precisa de incorrer em gastos para remunerar essas reservas bancárias. Pelo mecanismo da reserva obrigatória, consegue-se afetar o multiplicador de crédito e, por esta via, afetar a liquidez e afetar preços. Exato. É mais longo. Portanto, há um problema de ajustar. É evidente que há períodos em que o Tesouro está mais gordo em termos de receitas, há períodos que não, mas há necessidade de haver esta harmonia. Eu chamo que a caixa do Tesouro tem que estar em harmonia com a caixa do Banco Central. Porque se nós deixarmos, quote and quote, a independência do Banco Central, vamos ter dissabores, porque quem tem que ir à Assembleia responder é a Ministra das Finanças, que está aqui, não é o Governador do Banco. Pronto, ele lá está também. Mas quem responde é a Ministra das Finanças. Portanto, é este o principal problema que temos que ver. Portanto, tem que haver aqui uma coordenação para não termos que enfrentar juros disparatados. E estes juros disparatados só aparecem porque o Banco Central acha-se
que é o banco dos bancos, antes de mais nada. Portanto, ele tem que olhar o mercado, ele tem que olhar o que o mercado diz e tem que estabelecer o patamar da taxa BNA em função dos indicadores de mercado que recebe. Quando o principal responsável pelos principais fluxos de rendimento na economia é o Tesouro. Caros colegas, com estas palavras, nós também encerramos a nossa tertúlia de hoje. Acredito que foi um momento soberbo, extraordinário. Podemos efetivamente beber do manancial que é a experiência do José Pedro de Moraes. Tal como dizia o CEFT, teve só uma passagem pelo Banco Central e continua um eminente fiscalista. Portanto, peço um forte aplauso e deste modo terminamos a nossa sessão. Muito obrigado a todos. Bom regresso. Muito obrigado.